Mas hoje eu estou numa missão impossível, e realmente é impossível, que eu vou fazer uma coisa aqui que eu sou totalmente capaz. Eu vou tentar te ensinar a respeito de um assunto, meu irmão, mas não dá para a gente entender esse assunto assim com a nossa mente, de uma maneira racional. Nós precisamos ter fé e crer em Deus para falar desse assunto que nós vamos falar hoje aqui. Nós estamos começando hoje a falar uma série a respeito do assunto tabernáculo. Quando a gente fala tabernáculo, nós falamos aqui do tabernáculo de Moisés. Amém, amado? Porque tem o tabernáculo de Moisés, tem também o tabernáculo de Davi, depois tem o templo, né, de Salomão, depois tem o segundo templo. Mas nós estamos falando do tabernáculo de Moisés, amém? E falando do tabernáculo de Moisés, tem muitos assuntos, é muito interessante o tabernáculo de Moisés, mas hoje nós vamos falar a respeito de um assunto só, que é o sangue, amém? Então, fala comigo, o sangue. Eu queria antes que você colocasse a mão assim, e só orasse comigo e falasse assim: Senhor, eu peço que o Senhor me ensine hoje, que o Teu Espírito Santo me ensine hoje aquilo que eu não posso entender com a minha mente. Eu peço que o Teu Espírito me revele e me ajude a aplicar isso na minha vida. Amém, meu amado? Então, nós vamos falar hoje sobre esse assunto, o sangue. Muito bem. Primeiro dos 3 pontos que eu vou falar aqui é que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Fala isso comigo aí. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Vamos ler aí, então, Hebreus 9:22. Hebreus 9:22 diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Quem instituiu isso? Fala comigo, Deus. Deus, amado, Ele é que determinou o preço pelo pecado. E Ele determinou que o preço do pecado era sangue. Então, desde o Antigo Testamento, o que se oferecia pelo pecado era sangue. Agora, isso aqui é uma coisa muito importante para os nossos dias. Por quê? Porque existem muitas pessoas que elas pensam que se eu imitar a vida de Jesus, então eu vou ter perdão dos meus pecados. Se eu viver a minha vida como Jesus e eu for uma boa pessoa, e eu fizer tudo direitinho, e eu tiver boas obras, então eu vou ter perdão dos meus pecados. E isso não é uma verdade bíblica. Existem muitas pessoas que pensam assim: não, então, se eu começar a praticar muitas boas obras, obras de justiça, ajudar os necessitados e amar o meu próximo, então eu vou ter perdão dos meus pecados. Eu quero te dizer, isso não é uma verdade bíblica. Se você andar certinho, se você fizer tudo bonitinho, se você for uma pessoa cheia de boas obras, você não vai ter perdão dos seus pecados. Se você frequentar uma igreja, se você cantar louvores, ouvir uma pregação, você não vai ter perdão dos seus pecados. Se você falar que você é cristão, você não vai ter perdão dos seus pecados. Se você sair por aí e viver uma vida igualzinha à vida de Jesus, você não vai ter perdão dos seus pecados. Se você viver uma vida extremamente reta a partir de hoje, extremamente justo, e você for uma pessoa que se separe totalmente das coisas deste mundo, você não vai ter perdão dos seus pecados. Porque só existe uma pessoa capaz de perdoar pecados, e essa pessoa é Deus. E Deus disse que o preço pelo pecado é o sangue. Não existe perdão de pecado, não existe remissão de pecado, não tem como zerar a nossa conta sem sangue. Você está entendendo? Amém? Amém? Vou falar uma coisa mais radical para você aqui, ó, que talvez assuste alguns. Se arrepender não vai fazer você ter perdão do seu pecado. Só existe uma coisa capaz de dar a remissão dos pecados, e essa coisa é o sangue. Isso é algo muito forte que nós precisamos compreender, nós precisamos entender. Não há remissão de pecados sem sangue. Esse é o ponto número 1. Amém? Nós vamos ler então alguns textos aqui bem grandes. Está pronto para ler?
Amém? Vamos ler Bíblia? Amém? Então vamos ler Hebreus capítulo 9. Nós vamos ler o capítulo 9 de Hebreus todinho. Amém? Então vamos lá. Está escrito assim, Hebreus 9 a partir do verso 1. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela, os querubins de glória que, com sua sombra, cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Agora não, mas depois nós vamos falar, tá certo? Nessa série do tabernáculo aí. Ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Qual é o primeiro tabernáculo? Fala comigo, o santo lugar. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, fala comigo, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno de reforma. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Fala comigo, Jesus entrou no Santo dos Santos pelo seu próprio sangue. Amém? Verso 13, então. Portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o quê? Muito mais o quê? Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Amém? Por isso mesmo ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Repete essa parte desse versículo comigo aqui. Ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões. Então fala comigo, a morte de Jesus é para a remissão das transgressões. Amém? Verso 16. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue de bezerros e bodes, com água e lã, tinta de escarlate e hisopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu a vós outros. Então, o que o texto está falando aqui até agora, nós vamos continuar lendo esse texto já já, é que o sangue, ele sempre foi presente naquilo
que era uma cerimônia onde um homem tinha que ter acesso a Deus. Naquele momento do Antigo Testamento, o tabernáculo, irmãos, é uma figura cheia de detalhes. Nós vamos falar delas aqui nas próximas semanas. Mas o tabernáculo é uma figura cheia de detalhes que representa muitas coisas. O tabernáculo representa o céu, né? Mas o tabernáculo também representa a nossa maneira de nos relacionar com Deus. O tabernáculo aponta para Jesus. Mas aqui, então, naquela ocasião, o que está dizendo é que Moisés, antes mesmo de estabelecer o tabernáculo, quando ele recebeu da parte de Deus a ordenança do que o povo deveria obedecer, então foi feito um sacrifício ali, foram montados ali um altar, 12 colunas representando as 12 tribos de Israel, foi oferecido um sacrifício, uma parte daquele sangue ficou sobre o altar e outra parte do sangue foi aspergido sobre o povo, fala comigo, passado sobre o povo. Eu quero te fazer uma pergunta, se eu pudesse passar sangue hoje em você aqui, para você ter acesso a Deus, você queria? Hein? Você queria? Eu duvido que se eu matasse um bode aqui e colocasse o sangue dele na bacia, você ia deixar eu passar o sangue dele na sua testa, assim. Mas você sabe que aquele povo estava lá e o sangue foi passado sobre eles, depois que eles receberam as ordenanças. Olha aqui o que está escrito, Êxodo capítulo 24, versículo 8. Vamos ler junto, então, de 8 a 10. Está certo? Está escrito assim. Então, tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Lembra o texto de Hebreus? O texto de Hebreus diz que Moisés, ele tinha aspergido o sangue, não é? O sangue da aliança. E Moisés havia dito que aquele era o sangue da aliança. Então aqui é o texto onde Moisés fez isso. Agora, quando ele aspergiu o sangue sobre o povo, uma coisa aconteceu. Porque, amado, preste bem atenção, por que Deus queria oferecer perdão ao povo? Para quê? Por que o povo deveria receber perdão através do sangue? Qual era o motivo disso? Alô? Qual era o motivo disso? Por que o povo deveria receber perdão através do sangue? Para que o povo tivesse acesso a Deus. Para que o povo pudesse chegar a Deus. Porque Deus não pode se relacionar com um homem carregando pecado, porque Deus é santo. Alguém aí? Então aqui, esse texto de Moisés, aqui, esse texto de Êxodo, tem um versículo que eu acho ele delicioso demais, porque depois que o sangue foi aspergido, então uma coisa aconteceu, versículo 9 e 10, diz assim, e subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e os 70 anciãos de Israel. E o que aconteceu? E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como que pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Então, meu amado, o que aconteceu aqui? Depois que o sangue foi aspergido, depois que o sangue foi passado, que o sangue foi oferecido ali, o que aconteceu é que aquele povo, Moisés, não é? Arão, que era já o sumo sacerdote, Nadab e Abiú, filhos de Arão, subiram junto com os 70 e eles viram o Deus de Israel. Você não vai ter outra referência bíblica desses moços aqui, vendo o Deus de Israel em sua forma e debaixo dos pés dele ali, aquela plataforma ali, como que de safira, que brilhava, parecia o céu brilhando. Eles tiveram essa visão, eles puderam ver isso, fala comigo, depois do sangue. Então é isso aqui que o escritor de Hebreus citou, o sangue da aliança. Você está entendendo? O que o sangue da aliança lá atrás fez? Permitiu aquele povo ver a Deus. Alguém aí? Alô? Então nós vamos continuar lendo o texto de Hebreus agora, versículo 21. Depois, lá para frente um pouco, quando o tabernáculo foi feito, não é? Então, continuando aqui o 21. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado.
Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Quem? Está falando de quem? De Jesus, né? Seria necessário. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Alguém aí o aguarda para a salvação? Então Jesus ofereceu um único sacrifício e esse sacrifício foi o suficiente. O penúltimo versículo que nós lemos aqui, não é? O versículo 26, a parte B, nós vamos entrar aqui no segundo ponto. Então, o primeiro ponto que nós falamos aqui é que não há remissão de pecado sem sangue. Sem sangue não há remissão de pecado. Eu posso andar certinho, não tem remissão de pecado. Eu posso andar bonitinho, não tem remissão de pecado, não tem perdão de pecado. Eu posso viver uma vida igual a Jesus, mas eu não tenho perdão de pecado. Porque a única coisa capaz de perdoar pecado é o sangue. Amém? O segundo ponto é o que aniquila o pecado é o sacrifício de Jesus. Então, Hebreus 9, 26, a parte B, diz assim: agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então, fala comigo aí, o sacrifício de Jesus aniquilou o pecado. Fala de novo, o sacrifício de Jesus aniquilou o pecado. Por que isso é tão importante? Porque existem muitos cristãos que estão tentando aniquilar o pecado na sua própria vida. E sabe por que não conseguem? Porque estão crendo em fantasias que não são bíblicas. Estão crendo que elas vão aniquilar o pecado se ela começar a chorar, bater nas próprias costas e ficar... bater nas próprias costas. E ficar chorando e se lamentando, lamuriando. Isso não vai te fazer aniquilar o pecado na sua vida. O que vai aniquilar o pecado na sua vida é se você tiver fé na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Porque é o sangue de Jesus que pagou o preço. Então, Mateus capítulo 26, versículo 27 e 28 diz assim: a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então, quando Jesus estava lá, nós vamos tomar a Santa Ceia daqui a pouco. Quando Jesus estava lá com os discípulos, ele pegou o cálice, aquele cálice era uma representação, ele falou: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, em favor de muitos. Fala comigo, o sangue de Jesus é a meu favor. Não é para te condenar, é a seu favor o sangue de Jesus. Um sangue que foi oferecido para quê? Ele mesmo disse aí, para a remissão dos pecados. Sabe por que muitas pessoas, amados, estão sendo cristãos, mas elas nunca se tornam cristãos vitoriosos? Elas nunca assumem a posição de um cristão vitorioso. Elas nunca se sentem com autoridade, sabe, para expulsar um demônio, para orar por um enfermo, para curar um enfermo, mas para curar mesmo o enfermo, sabe, para sair e pregar o evangelho com autoridade. Sabe por quê? Muitas pessoas não têm vencido o mundo, porque elas estão achando que a religião vence o mundo. Elas estão achando que andar na igreja vence o mundo. Elas estão achando que ouvir uma pregação vence o mundo, que cantar e bater palma vence o mundo. Nada disso vence o mundo. Jesus diz: eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo.
eu venci o mundo. Então, 1 João capítulo 5, versículo 5 em diante, diz assim: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Esses próximos 2 versículos aqui eu vou ler só para pôr sal na sua boca, assim. Porque nós vamos falar deles mais para frente aí nessa série. Versículo 7 diz assim: pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a palavra com P maiúsculo e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E são 3 os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Quem gostaria de saber qual é o propósito? E como é que esses 3 são unânimes? Você gostaria de saber? A água, o sangue, gostaria? Mais para frente na série, hoje não. Então, meu amado, aqui está dizendo que nós vencemos o mundo se nós crermos ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ser Jesus o Cristo, ou o Messias, é a mesma palavra. Aquele que é o enviado do Senhor, o ungido do Senhor. A única maneira que nós vamos vencer o mundo é se nós crermos em quem Cristo é e no que Ele fez. Olha o que diz 1 João 1,7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, para mim falar do último ponto aqui, o terceiro ponto é: o sangue de Jesus é que nos dá acesso a Deus. Repete isso comigo: o sangue de Jesus é que nos dá acesso a Deus. Fala isso de novo: o sangue de Jesus é que nos dá acesso a Deus. Eu vou te lembrar, eu poderia usar muitos textos para falar disso, mas eu vou lembrar um texto que nós já lemos, que é o texto de Êxodo 24, 10. Vamos ler em voz alta? Vamos lá? Êxodo 24, 10. Vamos? E viram o Deus de Israel. Quando que eles viram? Fala comigo: depois do sangue aspergido. Depois do sangue, eles viram o Deus de Israel. Muito bem. Agora eu quero bater um papinho com você aqui. Amém? Eu estou na missão impossível de pastorear você e de guiar você para a presença de Deus, de guiar você para a salvação eterna. E eu quero te falar uma coisa: se você quer salvação eterna, você precisa abandonar algumas coisas e você precisa crer no que a Bíblia diz. Muitas pessoas não têm comunhão com Deus. Muitas pessoas não têm amizade íntima com Deus, com o Espírito Santo, porque elas aprenderam coisas que não estão na Bíblia. Muitas pessoas ficam assim, é um processo de restauração. Quando já ouviu essa história do processo de restauração? Eu queria tanto ler essa frase na Bíblia, eu nunca li. O processo de restauração. Mas é um processo de restauração, pastor. Sabe, até Deus me restaurar. Te falar uma coisa: isso não está na Bíblia, não. Se o sangue de Jesus cair sobre a sua vida, instantaneamente você está restaurado. Estou falando da sua vida, da sua comunhão com Deus. Existem pessoas que passam por situações na vida, às vezes é um pecado que ela comete. Às vezes, em algum momento, ela abandona o chamado dela, você entende? A pessoa sabe que tem um chamado, ela sabe que Deus a chamou para alguma coisa, mas em algum momento ela abandona esse chamado. E aí a pessoa começa a pensar assim: para mim ser restaurado, para Deus me perdoar desse pecado, para eu me tornar uma pessoa, sabe? Para eu me tornar uma pessoa de Deus e usado por Deus de novo. Para eu ser restaurado. Isso vai demorar muito. Sabe o que é isso? Isso é uma mentira do diabo. E aí muitas pessoas pensam assim: não, para que eu seja usado por Deus mesmo, eu vou passar muitos dias agora no meu quarto, jejuando e orando para que Deus me perdoe. Eu quero te falar: jejum e oração não traz perdão.
Para eu ser usado por Deus de novo, eu vou passar muito dia e eu vou jejuar esse mês todo, e eu vou orar muito, e Deus vai me perdoar. Jejum e oração não traz perdão. Agora você está pronto para ouvir? Quando você tem esse tipo de atitude, você está ofendendo o poder do sangue de Jesus. Nós não podemos fazer isso. Deus é quem decide o que é o suficiente. E Deus decidiu que o sangue de Jesus é o suficiente. O sacrifício de Jesus foi aceito. Pastor, como é que você sabe que o sacrifício de Jesus foi aceito? A Bíblia diz, o sacrifício de Jesus foi aceito porque ele ressuscitou. O fato de Jesus ter ressuscitado é o ok de Deus de que o sacrifício de Jesus foi aceito. O sacrifício dele foi aceito e Jesus foi ressuscitado por Deus. E o sacrifício dele é o suficiente para perdoar o meu e o seu pecado. Então, como é que eu, amado, eu vou ter minha vida com Deus? Como é que eu vou receber perdão dos meus pecados? É porque eu vou orar demais e jejuar demais? É porque eu vou ficar batendo nas minhas costas? Oh, Deus, me perdoa, Senhor. Vou pagar a promessa, subir um monte de joelho? Isso não tem poder nenhum contra o pecado, você precisa entender isso. Preste bem atenção numa coisa. Vamos supor que alguém te deva R$50, tá certo? Certo? Aí, esse alguém te deve R$50. Aí, o pai desse alguém que te deve, vai lá e te paga R$50. Meu filho te deve aí R$50, eu estou te pagando. Eu quero te perguntar, é justo você ficar cobrando do filho R$50 agora? Mas quem pagou não foi o filho. Foi o pai que pagou. Mas eu te pergunto, é justo você ficar cobrando daquele que te devia R$50 se o pai já pagou? Então presta atenção, para de tentar pagar qualquer preço pelo seu pecado que o pai decidiu que está pago. O pai deu o filho por você, você tem que entender isso. E o sangue de Jesus foi derramado e Deus decidiu, esse sangue é o suficiente. Meu filho não precisa mais ficar subindo morro de joelho, batendo nas costas. Meu filho não precisa mais ficar se lamentando, se lamuriando. Você só precisa de uma coisa, crer no Senhor Jesus. Crer que Ele é o Filho de Deus e o pecado não terá mais domínio sobre vós. O que isso muda? Deixa eu te explicar o que isso muda. É que antes, na minha vida, quando eu cometia um pecado, meu irmão, eu achava que minha vida acabou. Acabou, pequei de novo, meu Deus, acabou minha vida, agora já era, Deus nunca mais vai me usar. Eu ficava naquele sofrimento eterno. E eu ficava pensando, como que vai ser agora esse processo de restauração? E eu achava que ia demorar demais. Irmãos, isso é uma ofensa ao sangue de Jesus. É uma ofensa ao poder do sangue de Jesus. Eu quero te dizer uma coisa. Quando você foi perdoado a primeira vez, o Senhor já sabia que você ia pecar de novo. Por que Ele te perdoou sabendo que você ia pecar de novo? Sabe por quê? Porque Ele decidiu que o sangue de Jesus é o suficiente. O sangue de Jesus é o suficiente. Eu quero te falar, o sangue de Jesus é o suficiente. Se você pecar, amado, eu quero te dizer uma coisa, nós não queremos pecar. Nenhum cristão verdadeiro acorda de manhã e fala, hoje eu vou pecar, hoje eu vou pecar. Ah, Senhor, o Senhor vai ver, hoje eu vou pecar. Nenhum cristão faz isso. Mas às vezes acontece, é um acidente, não é verdade? Mas se esse acidente acontecer na sua vida, eu vou te falar o que é correto a fazer. É você chegar diante do Senhor e falar assim, Senhor, essa é uma dívida que eu não posso pagar. Eu quero confessar diante do Senhor o meu pecado. Aí você fala o pecado. Eu fiz isso, Deus. Isso é confessar o pecado, tá certo? Eu fiz isso, Senhor. Eu falei uma mentira para aquela pessoa, aquela hora. Eu não tenho como pagar. Só esse pecado, Senhor, é suficiente para me enviar para o inferno. Eu sei que o pecado me envia para o inferno. Mas eu quero, Senhor, me lembrar agora e te lembrar agora que eu creio no Senhor Jesus. E que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Que derramou o teu sangue por mim. E obrigado, Pai, porque o Senhor decidiu que esse sangue é o suficiente. Então agora, Senhor, eu confesso o meu pecado. Eu digo, eu não vou de novo pecar esse pecado. Eu não vou mais tomar esse caminho.
E eu declaro, Senhor, que eu recebo o perdão da parte do Senhor agora. E que eu seja lavado pelo sangue do Senhor agora. É o meu pedido, Senhor, agora. Eu creio no poder do Teu sangue. Eu creio no poder do Teu sangue, que me cobre, que me lava, que me purifica de todo pecado. E aí você toma posse desse perdão e vai viver a sua vida com Deus. Amém?